Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente 2 vídeos que eu publiquei no canal Especulando os Fatos sem censura no Telegram. Caso ainda vocês não conheçam o nosso canal no Telegram, eu peço por gentileza que vocês acessem o link que eu disponibilizei nos comentários e também está na descrição deste vídeo. Beleza, pessoal? Prestem atenção, vejam o que está acontecendo não somente com o Brasil, mas isso está acontecendo no mundo todo. Toda essa movimentação que vocês estão vivenciando, isso faz parte de um controle, faz parte de uma agenda, tá? Esqueça a questão de esquerda, direita, Lula e Bolsonaro, porque essas duas pessoas, eles estão movimentando, eles estão fomentando a agenda dos controladores, as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, tá? Que colocaram tanto o Lula como também o Bolsonaro na cadeira presidencial do Brasil, e eles estão, ou no caso Bolsonaro, seguiu uma agenda, e quem está dando continuidade nesta agenda é agora o pudim de cachaça de 9 dedos, o Lula, tá pessoal? Beleza? Então esqueça essa questão política, saia do sistema político, saia do sistema religioso, para que você possa entender as movimentações que está acontecendo ao seu derredor. Se você levar para o lado ideológico, você não vai entender, você continuará depositando a sua fé, as suas forças, a sua esperança em homens, pessoal. E esses homens, eles sempre vão estar alinhados ao sistema. São pessoas corruptíveis, são pessoas que aprovam leis que vai na contramão das escrituras, das leis, contra as leis divinas, tá bom, pessoal? Então, por um momento, por um segundo, esqueça a questão do Bolsonaro. Bolsonaro, ele não está junto ou em alinhamento com as escrituras, assim como o Lula também não está, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, porque eu entendo que o Bolsonaro, ele é pior em relação à questão do Lula, porque o Lula, nós conhecemos o que ele realmente quer fazer. O Bolsonaro, ele se traveste, pessoal, ele tem ali uma capa de uma pessoa que está lutando contra o sistema. Vocês estão entendendo? Mas nós sabemos, por exemplo, que Lula hoje chegou ao poder graças ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele teve inúmeras iniciativas que fez com que o Lula conseguisse disputar as eleições. Por exemplo, protegendo a família dele. Por exemplo, indicando ali o ministro do STF que deu o voto de Minerva para que o Lula saísse da prisão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então essas pessoas, eles estão alinhados à agenda, eles estão alinhados a pessoas que têm ali um contato muito forte com a galerinha que está no topo da pirâmide, principalmente ali dos Estados Unidos, né, que nós sabemos que os presidentes norte-americanos, quem acompanha a leitura do livro A Conspiração de Atlântida, as genealogias presidenciais, sabe que a maioria dos presidentes americanos, eles têm descendências diretas, tá, com antigos reis, faraós, reis ingleses e assim por diante, que são controladores, pessoal, que são pessoas que têm ali pacto com entidades malignas, com anjos caídos, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam primeiramente, para que vocês possam tirar essa questão, né, desintoxicar da mente de vocês a questão ideológica, esses mecanismos ideológicos, socialismo, comunismo, conservadorismo, feudalismo, capitalismo, né, darwinismo, marxismo. Tudo isso são mecanismos ideológicos para fazer com que você não perceba o que está acontecendo, para dividir e conquistar. Assim como também a questão do sistema religioso, né, que sempre andou de mãos dadas com a política. Tá? Vamos ao que interessa. Preste atenção nesse vídeo. Eu vou colocar ele no modo rápido para que o vídeo não tenha ali, digamos assim, não seja prolongado demais, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. Presta atenção, por gentileza. Isso aqui, vamos lá.
Afinal, como essa tarefa de 50% do Trump vai afetar o seu dia a dia? Eu vou explicar de um jeito que qualquer pessoa leiga vai poder entender. O Brasil ganha dinheiro vendendo coisa para os Estados Unidos, coisa grande como aço, carne, soja, café, laranja, alumínio, minério, autopeça. Agora imagina com essa tarifa de 50% que tudo isso vai ficar 50% mais caro lá para o americano comprar, ou seja, eles vão parar de comprar do Brasil. E quando o Brasil para de vender, o que acontece? Para de entrar dólar. Quando para de entrar dólar, o dólar sobe. E quando o dólar sobe, tudo sobe junto. Por quê? O combustível em dólar, o remédio em dólar, o gás de cozinha em dólar, o frete, a comida, o pão, o arroz, o leite, tudo começa a subir. O trator que planta arroz, você diesel. O ônibus que te leva para o trabalho, também. A indústria que depende de peça importada, vai travar. E aí começa o efeito dominó. A fábrica para, o agro quebra, a empresa demite. Aí você escuta um gênio dizendo, mas eu não como em dólar. Você não come dólar? Você não come dólar, mas é o dólar que come seu salário. Você não viaja para fora, mas o arroz que você compra é plantado com diesel. E o diesel vai subir. Você não importa nada, mas o botijão que você usa na sua casa, o remédio da sua mãe, a ração do seu cachorro, tudo isso vai subir. Até a sua conta do mercado virar um pesadelo infinito que já é e você não conseguir sustentar. E quando você for comprar o seu gás de cozinha e ele tiver 50, 60, 70 reais mais caro, você vai muito bem lembrar dessa tarifa. Quando a sua patroa cortar a faxina da semana, você vai lembrar dessa tarifa. Quando o seu filho pedir iogurte e você tiver que dizer, não dá, você vai entender o que foi feito com esse país. A tarifa foi de 50%, mas o estrago vai ser de 100% na sua vida. Porque o regime Lula comprou uma briga com quem não podia ganhar. Mexeu com o errado, na hora errada, do jeito mais ignorante possível. E agora quem vai pagar o preço? Você. Você não come dólar, tudo bem. Pessoal, vamos lá. Olha só, ele está atacando toda a culpa em cima do governo Lula. Não estou isentando o governo Lula, não estou defendendo o governo Lula. Porém, pessoal, nós sabemos que o Bolsonaro ele está usando sim a questão política para tentar se livrar do julgamento. Não estou falando que o julgamento do Bolsonaro ele tem legalidade. Ele está ali, digamos assim, dentro das normas jurídicas. Nós sabemos, e logicamente, que não está. Tem inúmeros ali, Abu, daquela galerinha lá, a loja maçônica mais cara do Brasil, que é o STF, né, pessoal? Nós sabemos que existe, né, procedimentos que não estão alinhados ali de forma correta juridicamente, né, nenhum especialista, ninguém precisa ser, na verdade, um especialista para saber que isso não está correto, né? Porém, pessoal, nós sabemos que dentro do governo Bolsonaro, ele livrou muitas das vezes os filhos dele, né, de acusações ou de serem indiciados ali, até mesmo por inúmeras questões ali de questões de corrupção, lavagem de dinheiro, né? Tanto que o governo Bolsonaro ele quebrou a Lava Jato, por exemplo, para livrar ali o Flávio Bolsonaro, né, o chocolateiro, né, que a justiça ali, a procuradoria, os promotores já estavam levantando ali, logicamente, provas para mostrar ali que o Flávio Bolsonaro ele estava através, né, da sua empresa de fachada, né, a Cacau Show, lá no Rio de Janeiro, ele estava fazendo lavagem de dinheiro, tá, pessoal? Tanto que eles iriam abrir ali a CPI da Lava Toga, que iria investigar os abusos do judiciário, porém ele retira a sua assinatura e a CPI da Lava Toga ela cai, tá, pessoal? Então nós estamos vivenciando todos esses abusos, logicamente, tudo é um grande teatro, tudo tem um cronograma e etc, por causa até mesmo da questão que Bolsonaro tentou ali livrar os seus filhos, né, de serem indiciados ali pela justiça brasileira, tá, pessoal? Então, nós poderíamos ter ali algo para tentar ali amenizar o impacto de algumas decisões do STF, mas foi derrubado porque o filho do Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, ele retira a sua assinatura da CPI da Lava Toga, e aí eles não conseguem mais assinaturas e a CPI da Lava Toga ela cai por terra, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer as suas pesquisas independentes, não precisa acreditar nas palavras que eu estou falando aqui, mas é a grande realidade. Como eu falei lá no começo do vídeo, né, o Bolsonaro ele indica o Cássio Nunes, que ele tem uma ligação com o PSOL, acho que é, não, PSOL não, PCdoB, algo, um desses dois partidos, e o mesmo indicado ali pelo Bolsonaro, né, que o mesmo, né, na sua campanha, falou que iria fazer uma limpa no governo, né, que tinha, principalmente as pessoas que tinham ligação com o regime anterior, com o governo anterior, ele pega e indica uma pessoa que tem ali ligação com a ideologia comunista, que é o Cássio com K, que vai lá e dá o voto de Minerva para que o Luiz Inácio Lula da Silva saia da prisão, ou no caso ali ele consiga concorrer novamente às eleições de 2000, se não me engano, 2022, né? Pois bem, então a gente tem inúmeras situações ali, né? Eu tenho uma lista, né, das situações ou que o Bolsonaro ele provocou ali dentro do governo dele, que ajudou, né, basicamente ali a,
avançar a agenda e colocar novamente o Lula aí no poder para que a agenda, no caso, ela fosse acelerada. Esse é o ponto de vista que eu tenho, tá? Ah, pois bem, então a gente vê que ele fala assim, mas isso é por causa do regime do governo Lula. Pessoal, a gente vai lá, vocês podem entrar no Twitter do Eduardo Bolsonaro, tá? Que está lá na Disney. O cara deixa todo mundo aqui se ferrando. Você está se ferrando, pagando altas taxas de impostos. Eu sou totalmente contra, sempre deixei bem claro aqui para vocês. O governo Lula tem feito isso para tentar estancar ali os gastos que ele está, né, ao longo do seu mandato realizando, né? Sou totalmente contra. Sempre falei da reforma tributária, né? Do calabouço fiscal e assim por diante. Agora, a gente vê o filho do Bolsonaro, ele comemorando essa taxação de 50%, como vocês viram ali. O rapaz falou, esse rapaz aí, o @Veiga_SA, o perfil dele lá do TikTok, ele fala que isso vai ter um efeito cascata muito grande, principalmente na vida das pessoas que são mais humildes, pessoas que são pobres. E aí a gente vê o Eduardo Bolsonaro indo lá falando para os brasileiros no seu perfil do X, agradecer o Donald Trump, a taxação de 50% que vai prejudicar as famílias brasileiras, as indústrias brasileiras, sendo que isso também tem legado por parte do pai dele, que está usando essa situação para ganhar ali uma anistia e etc., aonde o mesmo manda as pessoas para a frente do quartel, vai para os Estados Unidos, ou seja, foge para os Estados Unidos, deixa essas pessoas se ferrarem, mais de 1.000 pessoas estão presas de forma injusta, porque acreditaram na palavra de um homem, né, uma pessoa que foi presa apenas por escrever ali, perdeu o mané numa estátua, a gente já viu coisas piores, né, pessoas fazendo coisas piores aqui no Brasil e não pegaram uma pena dessa de 14, 15 anos de prisão, pessoas pegando 17 anos de prisão, né. Ah, aí a gente vê também questões ali que tudo foi uma armação, a questão, logicamente, ali, o cara abrindo a porta lá do Palácio do Planalto, né, depois as imagens elas somem misteriosamente, né, pelo ministro da Justiça, ele fala que as imagens não existem mais, né, e a mídia ela se cala diante de toda essa situação, né? Então vocês veem que os dois lados eles estão causando esse caos, dividir para conquistar, tanto o lado do Bolsonaro como também do lado do Lula. Quem está perdendo é a gente, quem está perdendo é os brasileiros. Eu já estou falando há um bom tempo para vocês aqui da queda do Brasil, os sinais, eles estão se evidenciando, eles estão se intensificando ainda mais. Aí a gente vê pessoas continuando passando pano para os erros do Bolsonaro que ele vem cometendo até agora. Né? A gente vê o cara lá diante do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, você quer ser o meu vice em 2026? Vou cuidar, você quer isso, cara. Né? Ele deveria estar sério ali, ele não deveria estar fazendo esse tipo de brincadeira. Né? Ele não deveria estar. Para mim, é a mesma coisa de zombar daquelas pessoas que acreditaram nele, que foram lá para frente dos quartéis, esperando uma atitude do mesmo. Né? Ele não cometeu ali o ato em si, né, do que ele está sendo acusado, mas ele deixou aquelas pessoas lá, né, ele incentivou aquelas pessoas a irem para a frente dos quartéis. Ele incentivou, depois ele vazou para os Estados Unidos, depois que o negócio começou a pegar fogo, o pessoal quebrando lá o STF, quebrando, né, aonde mais? O Palácio do Planalto. Aí ele faz uma declaração e etc, né? Todo o teatrinho que nós estamos vivenciando nesses últimos anos, né, pessoal? E quem está perdendo é você. O governo Lula gastando demais, aumentando tributos, colocando mais impostos aí no lombo da população. Vocês já sabem a minha opinião sobre essa questão de impostos e etc. Vocês já sabem, vocês já que estão acompanhando o meu canal já sabem meu posicionamento em relação a políticos. Né? Eu não acredito em Bolsonaro, não acredito em Lula, em Trump, em Dilma, em Obama, em Biden, nada que venha do sistema político. Graças ao Criador eu consegui desintoxicar, tirar essa feitiçaria satânica da minha mente. Vocês estão entendendo? Então assim, cara, concordo em partes, em 80% do vídeo com ele.
os outros 20% ele fala, isso é um legado do presidente. Não, isso é um legado, é uma movimentação da elite, dos controladores, em primeiro lugar. Né? Eles estão condicionando de forma proposital, eles precisam de narrativa, eles precisam de legalidade, eles precisam dividir a população, eles precisam que as pessoas assinem embaixo o que eles estão implementando aqui no Brasil e também no mundo todo. Né? Veja que sempre tem dois lados, sempre tem dois lados. As pessoas não conseguem pensar de forma única para enxergar a verdade, elas ficam divididas, o lado A com o lado B, sempre tem os dois lados, sempre tem aquele suposto bonzinho que está lutando a favor do bem, mas na verdade, se a gente for fazer investigações, os dois fazem parte do mesmo sistema, braços do mesmo sistema, né? E eles estão formando um único caminho, eles estão preparando um único caminho, que é o caminho para o anticristo, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, o caminho para o anticristo, para de idolatrar políticos, pessoal. Olha só a situação que o Brasil está vivenciando. Muitas empresas, se continuar essa medida, né, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, eu não posso prever nada, não posso, digamos assim, vai acontecer isso, vai remover, não tem como saber. Nós vai coletando as peças do quebra-cabeça e sempre é assim, aos 45 minutos do segundo tempo, nós conseguimos entender as movimentações dessas pessoas, porque eles fragmentam as informações com meias verdades, você tem que saber filtrar para que você não seja enganado. Tá, pessoal? Então, assim, as pessoas elas falam de forma ideológica. Então, elas têm que ver que Bolsonaro, ele tem culpa em tudo isso, ele usa o Donald Trump, o Donald Trump dá uma desculpa farrapada, eu estou taxando vocês a mais por causa do julgamento. Cara, ele está ferrando com a população brasileira. Ele está ferrando com a população brasileira. Né? E o pessoal aplaudindo a taxação do Trump. Aí fala contra as taxações do Fernando Haddad. Qual é a coerência de tudo isso? Né? Opa, Trump, beleza, bacana, você o mais sensato, bacana, né? O Eduardo Bolsonaro por exemplo, era o mínimo que ele deveria fazer, bacana. Você ir lá ver que tá tendo irregularidades no julgamento do meu pai, mas poxa, cara, 50% de taxação, nós já temos a taxação aqui do governo do Fernando Haddad sobre o lombo dos brasileiros, cara. Né? O seu apoio, né, é bem-vindo, mas, cara, repense essa taxação, isso vai prejudicar os brasileiros. Isso não é bom para os brasileiros. Era o mínimo, cara. Agora o cara comemorar a taxação em 50% vivendo lá nos Estados Unidos, indo em parque da Disney. Cara, pensa, quem está aqui no Brasil se ferrando é você. Olha só o que o cara tá mandando você apoiar. Taxação de 50% do Trump sobre o Brasil, mas ele manda você criticar as taxações do Haddad. Tem coerência na fala do cara? Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Ok? Pois bem, vamos lá. Olha só essa garota, acho muito interessante as análises que ela faz lá no TikTok. Observe, por gentileza, tá? Quer dizer que agora os Estados Unidos vai taxar o Brasil em mais de 50%? Sim, nessa quarta-feira o Trump publicou uma carta para o presidente Lula anunciando uma tarifa de 50% para o Brasil. Ou seja, a partir do dia 1º de agosto, qualquer produto brasileiro vendido aos Estados Unidos vai pagar uma tarifa de 50% além das taxas que já existem. Considerando que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, não precisa ser um gênio para perceber que sim, vai machucar. Vai ficar mais caro pra gente exportar, vender no mercado americano. Então sim, obviamente essa taxa gigantesca sozinha já ia dar muito o que falar. Só que além disso, a medida foi muito polêmica por causa da carta de anúncio. O Trump deu duas justificativas oficiais para a tarifa. A primeira é que ele considerou que o Brasil mantém uma relação comercial injusta com os Estados Unidos, devido aos altos impostos para produtos americanos. O que é verdade, a gente taxa muito mesmo, né? Mesmo com essa tarifa de 50%, a gente taxa muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxa a gente. Só que além disso, o Trump também focou muito na questão política. Na carta ele falou que a gente é um país que viola a liberdade de expressão, ele falou sobre o STF, e inclusive falou que estaria tendo uma caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro. Não preciso nem comentar que tanto a galera de esquerda quanto a galera de direita viu o Trump falando tudo isso e enlouqueceram. Só que na prática, na real mesmo, por que as tarifas estão acontecendo? É a mesma coisa que eu comentei no começo do ano. E economicamente, essas tarifas não fazem sentido. Os Estados Unidos também perdem com isso, né? Os produtos ficam mais caros. Vai ficar mais caro pro produtor americano comprar matéria-prima, vai ficar... Presta atenção, pessoal, que ela vai falar. Olha como ela é mais sensata. Ela não está defendendo nenhum lado aqui. Ela está falando de forma bem técnica, tá?
ficar mais caro pro consumidor americano comprar comida. Só que o objetivo do Trump com essas tarifas não é econômico, é político. É ameaçar taxar pros países que taxam os produtos americanos diminuírem os impostos, então assim, os Estados Unidos ganhar mais mercado. Só que além disso, eles estão usando as tarifas como punição pra quem tá batendo de frente com o dólar. E no caso sim, o Lula e o Brasil estão batendo de frente. Falei lá atrás que ia dar merda, né? Você não bate de frente com a maior economia do mundo e não espera uma reação. É o que tá acontecendo. E é aquilo, o Trump já fez ameaças parecidas pra outros países antes e recuou antes de colocar em prática. Os países que abaixaram os impostos, abriram mais o diálogo com o mercado americano, o Trump voltou atrás. Se o nosso governo tivesse preocupado com o impacto econômico, sim, daria pra remediar. Só que, obviamente, a prioridade deles é outra. A eleição tá chegando, a popularidade do governo tá despencando, e agora eles conseguiram um discurso perfeito que os Estados Unidos estão sabotando o governo e querendo intervir na política brasileira. Então, sim, preparem-se que as próximas semanas vão dar o que falar. Tá? Isso que ela falou foi perfeito, né? Ela basicamente falou que é o seguinte, ó, o Trump ele tá fazendo errado, o que ele está fazendo é uma jogada política, não puxou sardinha pro Trump, mas também aquilo que eu falei, o governo Lula ele não está indo bem, nunca foi bem, nunca foi bom, nenhum tipo de político foi bom, é isso que eu quero que vocês entendam, nenhum político foi bom, tanto aqui no Brasil no mundo todo. O Trump ele está fazendo isso para realmente quebrar os países. O Trump está seguindo uma agenda. O Brasil ele tem uma importância muito grande para os controladores. Cara, aqui produz tudo. Produz tudo. Minerais e etc. Entendem? Né? Então, assim, outra coisa que ela falou, isso vai aumentar ali, digamos assim, a força política do cachaceiro. Eu, particularmente, pela movimentação dos controladores, né, penso eu, tá? O Lula, ele não fica mais na presidência até a próxima eleição. Meu entendimento. Não por causa do voto popular, mas porque quem controla, você já sabe, tá? Então, assim, cara, os sinais, eles estão aí. Vai se preparando, não gaste, cara, assim, com bobageira, tá? Ou bobageiras. Economize, gaste com coisas que realmente você está precisando, tá? Porque assim, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. A economia ela vai ser quebrada de forma proposital. O apagão vai acontecer. Os eventos apocalípticos irá acontecer. O evento Z irá acontecer. A nova Pampam irá acontecer, tá? E vai ser assim, cara. Um atrás do outro, né? A gente não pode dar datas, porém, a gente está vendo que o negócio não está bacana. E as coisas elas mudam da noite pro dia. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe aí seu like, seu dislike, faça como você achar melhor, tá bom, pessoal? Por gentileza, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos, tá bom, pessoal? Eu não sou o dono da verdade, estou aqui para agregar um pouco de informações com vocês, né? E vão lá, sempre façam suas pesquisas independentes, pessoal, tá? E sempre falo aqui para vocês, a Bíblia, a palavra é a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. E um pedido aí, tá, pessoal? Por favor, dá uma verificada aí na inscrição de vocês, veja se todas as notificações estão ativadas. Às vezes as notificações elas estão ativadas, mas todas as notificações não estão. Então você está, por exemplo, se caso todas as notificações não estiverem ativadas, você está perdendo aí os vídeos que são postados aqui no canal, as lives e as informações ali que na comunidade que eu tenho postado, tá, pessoal? Então, dá uma verificada na inscrição, né? O YouTube ele tem desinscrevido pessoas aqui do canal, a gente sabe que pessoas chegam aqui no canal, saem também, mas não é justo o YouTube tirar a inscrição de pessoas que querem permanecer aqui no canal, né? Então, ele faz isso para colocar o canal lá num limbo, né, do esquecimento, né, para que os vídeos eles não consigam serem recomendados ou cheguem a ter uma certa relevância para que as pessoas elas possam ser alcançadas aí com a verdade. Tá bom, pessoal? Então dá uma verificada aí, por gentileza, é rápido e não custa nada e vai ajudar bastante o canal, beleza? Tamo junto, forte abraço a todos, shalom, até mais, abraço, pessoal.